Você abre ali, a sua Bíblia é mais ou menos no meio, aí você talvez vai cair em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí você vai um pouquinho mais para frente. Depois. E nós vamos hoje começar então o que seria uma mensagem. Nós vamos começar uma série que provavelmente serão 3 mensagens. Um dia o Senhor eu estava ainda na cama, o Senhor me mostrou a palavra que eu deveria ministrar à igreja, e eu pensava que era uma mensagem só. Me mostrou até a minha Bíblia aberta. Eu estava na cama, eu estava acordando, e muitas vezes Deus me dá mensagens assim. E enquanto eu estava levantando, acordando, aí Deus me mostrou as 2 páginas da palavra de Deus, da Bíblia, na minha Bíblia, que era uma parte que eu tinha lido há uns dias atrás. E aí, então, mostrando essas 2 passagens, e eu entendendo ali o caminho que iria, e depois meditando nela, nós vamos meditar aqui, então, na vida de Daniel. E a mensagem é essa: caminho para a resposta de Deus. E meditando nesses versículos primeiros aqui que nós vamos ver do capítulo 10 de Daniel, então, entendendo a vida de Daniel, entendendo que ele recebeu ali uma mensagem específica da parte de Deus, entendendo que ele recebeu respostas da parte de Deus, até respostas que ele nem tinha perguntado. Ele recebeu mensagens da parte de Deus que iam além daquilo que ele estava buscando. Então, Deus vai e mostra claramente respostas. Eu quero entregar respostas. Eu quero mostrar o caminho para a resposta. Mas, lendo essa passagem, Deus começou a falar ao meu coração no sentido de entender o que aconteceu antes disso aqui que nós vamos ler. Porque é algo que nós precisamos compreender e trazer para a nossa vida. E o Espírito Santo então começou a falar. Tem alguns aspectos que eu quero ensinar para vocês, para que vocês absorvam, tragam para as suas vidas e então comecem a viver nessa outra dimensão de compreender as respostas que eu tenho para vocês. Coisas que são além do teu entendimento. Daí, ok. Aí então, quero ler com você o versículo, ou melhor, os versículos que vão ser referência para nós, para podermos compreender o caminho para a resposta de Deus baseado na vida desse homem espiritual, desse homem que é um personagem bíblico de referência para mim e para você. Ele que recebeu então respostas e revelações da parte de Deus que seriam para o seu tempo e para a era futura. E esses eventos, essas visões, elas se cumpriram e algumas ainda estão se cumprindo no nosso tempo agora. 2.600 anos depois. Tem coisas que ainda vão se cumprir, tem coisas que estão se cumprindo nessa década agora. Olha que sensacional. Olha que tremendo para a minha vida e para a sua vida, nós podemos aprender com ele. Nós precisamos ter referenciais maiores que os nossos. E é nessa jornada que eu quero ir com você, aprendendo com ele, aprendendo com a palavra que deixou isso claro para apontar para mim e para você como vivemos no caminho da resposta de Deus. Então, capítulo 10 de Daniel, os versículos 11 a 14, diz assim, o anjo falando, chegou para dar resposta para Daniel. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você.
Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Diga, resposta de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Vou pedir para você fechar os seus olhos um momento para nós orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que essas palavras agora venham ao nosso encontro, no nosso espírito, e possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós de uma forma individual e também coletiva, que possamos aprender a viver o caminho para a resposta do Senhor, aprendendo aqui da vida de Daniel e podendo então colocar esses ensinamentos em prática. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Está faltando aquela musiquinha que sempre o pessoal coloca, não sei por que não colocaram ainda. Então, queridos, vamos aqui compreender alguns princípios e aprender com Daniel, só que esse capítulo 10, ele vem depois de outros 9 capítulos e o suprassumo vai vir depois. Hoje vai ser uma introdução. E eu quero então ler com você, fazer um histórico aí da vida do Daniel, para que eu e você possamos trazer para a nossa vida como ele vivia. Porque uma coisa é nós vemos o resultado na vida de alguém, muitas vezes nós vemos algo bom acontecendo na vida de alguém, nós vemos um resultado muito legal, porém não sabemos o que aconteceu para chegar nesse resultado. Tudo tem uma caminhada, toda a história tem a sua jornada, tem os seus altos e baixos, tem os detalhes que fazem com que essas coisas venham a acontecer. E no versículo 7, versículos 7 e 8, ali nós vemos que nessa ocasião, somente Daniel teve essa visão. Os que andavam com ele ali, eles não conseguiram, eles ficaram até atemorizados. Os que andavam com ele não tiveram a mesma visão. Não estavam em condição de receber. Versículo 11. Versículo 11 mostra claramente que algo era para Daniel e não era para os outros. A mensagem era para Daniel e não para os outros. E eu fico imaginando aquele anjo falando para Daniel que ele veio trazer a resposta, mas houve uma guerra nos céus e houve uma mobilização a ponto de anjos de maior hierarquia, que é Miguel, entrar em ação para que aquela resposta viesse até Daniel. No capítulo 1 de Daniel, vamos lá, vamos entender um pouco o que aconteceu antes para a gente chegar nesse ponto desse acontecimento tão maravilhoso aqui. O capítulo 1 de Daniel, Daniel era jovem, isso ocorreu 600 anos antes de Cristo. Eu quero pedir aqui o teu esforço para você fazer essa leitura do que aconteceu antes de chegar nesse capítulo 10 que nós vimos. Jerusalém tinha sido sitiada. O reino persa tomou conta. Isso foi há 2.600 anos atrás, e Daniel foi levado com seus amigos para a Babilônia, que hoje é o Iraque. Mas esses rapazes, Daniel e seus amigos,
eles decidiram se manter consagrados a Deus sem se contaminar com os manjares do rei. Deixa o versículo 8 ali do capítulo 1. Ali então, a partir desse momento, algo começa a acontecer na vida de Daniel e seus amigos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A primeira coisa que nós absorvemos da vida de Daniel é uma mente de consagração, porque vinham manjares maravilhosos do rei. Mas Daniel preferiu se manter consagrado a Deus. Isso poderia até trazer um problema para ele. O eunuco ali até debateu com ele, mas ele pediu para fazer um teste. Faz um teste, vê como é que vai ficar. E realmente aconteceu ali, no sentido de Daniel e seus 3 amigos estarem melhores do que os outros. Essa consagração a Deus levou Daniel e seus 3 amigos a experimentarem algo diferenciado da parte de Deus, como nós vemos ali no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, Deus deu inteligência, aspecto, cultura, ciência, mais do que os outros. E aqui a gente absorve um ensinamento da vida de Daniel. Ele não se ambientou à mentalidade secular da sua época. Ele continuou consagrado a Deus. E essa mentalidade de consagração, que é uma mentalidade diferenciada, levou Daniel e seus amigos a experimentarem resultados diferenciados. E eu quero pedir para você repetir comigo: diferenciação leva à diferenciação. Muitas vezes nós nos deixamos contaminar com as coisas desse mundo. Nós nos deixamos amoldar ao padrão desse mundo. E Daniel nos ensina ao contrário. Nos ensina a nos manter consagrados a Deus, porque mentalidade de consagração leva a respostas e experiências sobrenaturais da parte de Deus e conduz a uma diferenciação que as outras pessoas não vão compreender. Elas não vão entender por quê, mas a partir do momento que nós nos mantemos firmes nessa consagração, os resultados vêm, querendo ou não, entendendo ou não. Hebreus 12, os versículos 12 e 15 dizem assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E a primeira pergunta nessa noite é a seguinte: entendendo que nós precisamos crescer numa mentalidade de consagração, separados para Deus, nos separando para Deus, eu pergunto para você, o que você precisa vencer hoje? O que te afasta de Deus hoje? Melhor, qual o seu próximo nível de consagração pessoal? O próximo passo que você precisa dar em direção a essa consagração? Cada um aqui está num nível de consagração a Deus. Cada um aqui tem um nível de experiência. Mas a vontade de Deus para mim e para você é que todos nós possamos avançar em direção a uma vida caminhando para as respostas de Deus para cada etapa e mais ainda tendo experiências sobrenaturais com Ele. Eu fico imaginando aqui o que fez com que Daniel fosse reconhecido como um homem muito amado pelo reino dos céus. Você já parou para pensar nisso?
O anjo chega para Daniel e fala: você é muito amado. E logo eu imaginei os anjos conversando, Deus falando com os anjos: esse é muito amado. Eu fiquei assim vislumbrado e pensei: eu quero aprender com esse cara. Porque eu quero ser reconhecido no reino dos céus como um homem também muito amado. Você quer? Você quer que Deus olhe para você e fale assim: minha filha amada, meu filho amado. Gente, é para esse rumo que nós vamos, em nome de Jesus. Mas como num casamento, nós precisamos viver uma vida separada para o casamento, nós precisamos viver uma vida separada para Deus. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser de qualquer jeito. E que fique esse primeiro ensinamento de hoje, para que seja despertado em você uma decisão de buscar ao Senhor. Deixa o versículo 12 ali de Daniel 10, onde o anjo fala para ele não ter medo, porque tem algo muito específico aqui, eu quero dar um spoiler da terceira mensagem. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. É uma decisão pessoal. E o Senhor está te chamando, toma essa decisão hoje, de entregar completamente seu coração para mim de verdade, e você também que está já há muito tempo andando com Deus. Qual o próximo passo que você precisa dar? O seu nível de consagração a Ele. Você é totalmente de Deus. E Ele está chamando você, vem para além, vem me buscar mais. Por que você demora a vir para a minha presença? Por que tantas coisas entram na nossa frente? Por que você não busca em jejum e oração? Por que você não busca mais com sede na minha palavra? Para que você encontre o caminho para a resposta. Daí então, vamos para o capítulo 2, que é o último capítulo, que tem 3 aspectos aqui que nós precisamos absorver da vida de Daniel. Porque Daniel recebeu muitas respostas de Deus. E no capítulo 2, nós vemos ali o rei Nabucodonosor tendo um sonho perturbador. Só que tinham muitos sábios, mágicos. O rei teve um sonho, só que ele não falou qual foi o sonho. E ele pediu para que os sábios revelassem o sonho, falassem que sonho que ele teve e dessem então o entendimento do que significava aquele sonho. E os sábios começaram assim: não, peraí, o rei então tem que contar qual foi o sonho para a gente poder dar a revelação. Eu digo: não, vou matar vocês tudo. Você não disse que são sábios? Vocês não falam que são entendidos? São cheios do mistério? Então vocês têm que falar qual foi o sonho que eu tive e dar revelação ainda. Aí não tem como, né, velho? Aí não tem como dar aquele jeitinho brasileiro. Nem jeitinho judaico, né? Estou aqui inventando. Só que Daniel ficou sabendo da sentença de morte que o rei decretou. E ali no versículo 13 a gente vê isso, no capítulo 2. Saiu um decreto de sentença de morte. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse mesmo decreto de morte está sobre a vida de muitas pessoas. Porque hoje tem gente morrendo. Todos os dias. E alguns desses dias são algumas pessoas próximas de nós que vão embora. Alguns colegas, alguns amigos. Ou mesmo algumas pessoas que nós conhecemos na caminhada e daqui a pouco não vemos mais. E a questão é, muitas delas estão sob um decreto de morte espiritual e física também. Muitas pessoas, elas não conhecem o caminho da eternidade. O que Daniel fez mediante esse decreto de morte?
Vamos ver o versículo 16 ali? Deixa o versículo 16 na tela. Daniel então se apresentou ao rei e pediu o seguinte: "O rei, dá um tempinho para mim. Pode deixar que vai acontecer." Daniel se prontificou a trazer a solução. Esse é outro aspecto que você precisamos trazer para as nossas vidas. Nós nos prontificarmos a levar a solução para impedir que o decreto de morte venha se cumprir nas vidas das pessoas ao nosso redor. Acontece que, na maioria das vezes, a gente não está nem dando atenção para esse decreto de morte. Nós estamos só preocupados com a nossa própria vida, com a nossa rotina, com as nossas necessidades. E esquecemos que tem pessoas com necessidades maiores, e mesmo até que elas não tenham necessidades materiais. Aqui, quando fala necessidade, muitas vezes nós associamos a coisas materiais, a dinheiro, a trabalho, a necessidades básicas, moradia. Mas existe uma necessidade que é muito maior do que todas elas, que é a vida eterna, que é a presença de Deus na vida das pessoas, porque se as pessoas não tiverem Deus, pode ter tudo aqui nesse mundo e vai passar o tempo e não vai adiantar de nada. O tempo vai passar, nossa vida aqui tem um prazo determinado, a gente tem prazo de validade aqui. Só que existe uma promessa da parte de Deus que, depois de passarmos por esse tempo aqui, se nós estivermos entregue as nossas vidas para Jesus, nós teremos uma vida eterna que não tem prazo de validade. Só que numa condição muito melhor do que essa aqui. Isso nos traz esperança, isso é verdade, isso é real. Porém, estamos aqui nesse mundo prestando atenção não somente na nossa salvação, mas na salvação daqueles que nos cercam. E isso precisa ser despertado em nossos corações. E quem concorda, diga amém. Que em nome de Jesus, essa prontificação em se colocar como solução, isso venha a ser aceso no meu e no teu coração. Eu fui numa loja esses dias, contei pro pessoal aqui da oração na sexta-feira, e eu fui atendido por uma moça, e Deus tem falado isso ao nosso coração nesses dias, mostrando que esse é o caminho para nós vivermos mais intensamente na presença dEle, para que Ele possa compartilhar o coração dEle ao nosso coração. E eu tenho buscado isso em oração, tenho falado para Deus, para que eu preciso aprender a vencer essas dificuldades, porque muitas vezes nós não sabemos como falar ou o que falar, não é verdade? A gente até se pensa em falar alguma coisa de Deus, mas quem não é evangelista tem dificuldade, normalmente. Os evangelistas não. E aí eu fui atendido por essa moça e fiquei pensando, poxa, eu não posso sair daqui, apenas comprar alguma coisa e sair dessa loja, virar as costas e acabou. Eu tenho que lançar uma semente de amor aqui, de vida na vida dessa moça. E antigamente eu ficava preocupado, eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou falar? E aí eu senti uma direção do Espírito Santo, eu não tenho que ficar preocupado com o que eu vou falar, eu tenho só que amar. Só isso. Eu tenho só que inclinar o meu coração. E eu fiz isso, gente. E eu apenas abri meu coração, fiquei olhando para ela, e conversando ali, tal, e pagamento, e forma de pagamento, e olhando para ela, falei... E eu comecei a deixar gerar um amor no meu coração. Falei, poxa, não sei se essa moça está salva, não está. Se ela tem Jesus, não tem. Aí, de repente, me veio assim, saiu de mim assim, ó. Qual o teu nome? Depois eu fiquei pensando, pô, mas eu não pensei em perguntar o nome dela. Veio do Espírito, gente. Qual o seu nome? Ela falou o nome dela. Gabriele. Aí eu... Veio de novo. Nome de anjo. Gente, eu não pensei em nada disso, não foi no meu racional. Nome de anjo. Olha, anjo anda assim com Deus, hein? Anda assim com Jesus. Você está assim com Jesus? Ela, E aí eu comecei a conversar com ela ali, foi fluindo. Eu falei, poxa, então o que está faltando e tal? E aí consegui semear o amor de Deus na vida dela ali. Mostrei a publicação que eu fiz do meu aniversário, em gratidão a Deus. Contei um pouco do meu testemunho, do que Deus fez.
Foi bem impactante ali na hora, depois conversando com os outros rapazes que foram entregar o produto. Gente, saí dali semeando na vida daquela moça e saí dali feliz da vida. Ganhei o dia. Ganhei o dia. E olha que foi um dia bom, que foi o dia do meu aniversário, que eu recebi muitas palavras abençoadoras, mas aquela atitude ali de semear o amor de Deus na vida daquela moça foi a melhor coisa que aconteceu naquele dia. Sexta-feira passada. E é esse coração que precisa ser despertado em mim e em você, cada vez mais. Que seja despertado esse interesse, essa disponibilidade de ser usado por Deus para impedir com que o decreto de morte aconteça na vida das pessoas. Daniel, ele se prontificou e aconteceu mais uma coisa. Você vê ali nos versículos seguintes, no versículo mesmo ali, 17, ele vai em direção aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, porque o desafio era grande, a batalha era grande, ele tinha que saber qual era o sonho do rei que queria matar todo mundo e ainda trazer a revelação da coisa, e ele chama a célula dele. Misael, Ananias, meus amigos, o negócio é o seguinte, Azarias, entra em intercessão aí, porque a jornada é forte. Pedi um tempinho para o rei, mas Deus precisa nos dar resposta. Diga resposta. Só que essa batalha era muito grande, gente. Tem desafio, tem batalha que não dá para guerrear sozinho. Tem guerras que a gente vai e guerreia e vence, mas tem guerra que não dá. Nós precisamos sair do isolamento, senão vamos ser presas fáceis ao inimigo, não vamos conseguir entender. Há batalhas espirituais maiores que só podem ser vencidas pela unidade no corpo de Cristo, isso precisa ser entendido por nós. É por isso que nós andamos em célula. Para quem não sabe, está nos visitando, células são grupos pequenos que nós nos reunimos durante a semana para crescermos na palavra de Deus, para crescermos em edificação, conhecendo uns aos outros, andando em comunhão. Diga comunhão. E andar em comunhão é ser igreja, é andar na luz. Então, Daniel chama esses amigos, a sua célula, para interceder por ele, interceder com ele, para que a resposta de Deus viesse, e ela veio. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, é uma condição, vou repetir. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E mesmo com essa palavra que não precisa de explicação, muitas vezes as pessoas se distanciam por causa dos problemas que os relacionamentos trazem. Muitas vezes as pessoas têm um pé atrás. Eu quero dizer uma coisa para você, para todo mundo, sem exceção, receba essa palavra com todo amor. Isso é um sinal de imaturidade e carnalidade. Vou te dizer por quê. Porque a gente sabe que todos nós temos defeitos, sim ou não? Você sabe que as pessoas, você é cheio de problema. Tem coisas em você que não vai bater com outra pessoa. O teu jeito, a tua forma de pensar. Você é diferente de todo mundo aqui. Você é diferente das outras centenas de pessoas que estão aqui. Não tem ninguém igual a você. Então, você vai ser diferente em muitos aspectos em relação às outras pessoas. E vice-versa. Então, você já sabe disso. E você, por conta de algumas divergências, por conta de alguns problemas, alguns conflitos, é estimulado pelas trevas a se afastar da comunhão.
justamente para você se tornar presa fácil. Eu quero dizer para você, não entre nesse engano em nome de Jesus. Entenda o seguinte, é na comunhão que nós crescemos no aprendizado da prática da palavra, porque são pessoas que estão querendo crescer na presença de Deus e receber as respostas de Deus, porém, cada um está num nível, cada um está num momento, cada um tem a sua história, cada um tem seus problemas, cada um tem seus traumas, cada um tem a sua vivência, e é com essas vivências que nós aprendemos o melhor uns dos outros e aprendemos a amar uns aos outros, independente de coisas negativas que o outro faça ou fale. E a tendência na nossa carne, na nossa imaturidade, é se afastar. É se distanciar, mas Deus nos ensina a amar, a perdoar, a pedir perdão para os nossos erros, não botar a coisa debaixo do tapete, não ficar, não, vamos ser quem nós somos, vamos pedir perdão pelas nossas falhas, vamos perdoar o outro. Isso é ser povo de Deus, isso é ser igreja. E a imaturidade leva as pessoas a se distanciarem. Tem 20 coisas boas, tem uma coisa ruim, a coisa já não vale mais. Que não seja assim na sua vida. Amém? Não seja enganado, porque os relacionamentos é que promovem essa comunhão, esse crescimento, essa edificação mútua e também fortalecimento. Porque nós podemos contar uns com os outros nas nossas guerras. Quem aqui já teve uma vitória por conta da intercessão dos seus irmãos? Levanta a mão. Ó, dá uma olhadinha ao teu redor aí. Dá uma olhadinha. Isso aí. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Glória a Deus. Muitas guerras nós só vencemos se estamos juntos uns com os outros. Se aprendemos a viver nessa comunhão, nessa parceria, compreendendo as diferenças, superando as divergências, lidando nos conflitos que acontecem, sempre vão acontecer, lidando através da palavra, do amor. Que assim seja nas nossas vidas, que cresçamos em maturidade espiritual, cada dia mais e mais, para que possamos abrir caminho para esta comunhão, esta intercessão coletiva nas nossas guerras e também ao discipulado. É algo que nós precisamos pisar no acelerador nesse tempo. Eu quero já dizer para a igreja que nós já estamos nessa caminhada também de ampliar a questão do discipulado, não somente coletivo, mas pessoal. Continuarmos intensificando a intercessão coletiva. Vem cá, Patrícia, faz favor. Nós oramos aqui no domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado, levanta a mão. Diga eu. Teve um momento que nós oramos aqui juntos como igreja. E teve um momento que nós oramos aqui sobre enfermidades, mandando toda enfermidade embora. Amém? Você orou? Diga eu. Beleza. Então olha o que aconteceu. Boa noite. Então, já faz uns 10 anos, fazia uns 10 anos que eu sofria de uma alergia, que era do joelho para baixo, das duas pernas, em cima da minha mão direita. Essa alergia, ela era muito, muito ruim, porque eu coçava muito e aquilo ali ficava esfolado e dava feridinha, né? Vivia com a perna cheia de feridinha. E esse tempo, foi passando os anos e aquilo ali, e eu lembro quando eu coçava, eu dizia, ai Deus, que coceira, porque era muito ruim. E principalmente agora no inverno, que daí bota calça, abafa, aí era pior ainda. Dava umas bolinhas vermelhas e quando espremia, saía a aguinha delas. E em vários locais, assim, na minha perna era assim. Aí o que eu fazia? Eu tomava cloreto de magnésio para ver se me ajudava, e um pouquinho ajudava, mas não curava. E eu usava um sabonete do joelho para baixo sem perfume, né, de glicerina, e também não podia passar creme na perna, porque não podia ter nada que tivesse perfume, porque daí piorava. E quando eu coçava durante o dia e à noite eu ia tomar banho, aquilo ardia quando pegava água, assim. Aí eu saía do banho, tinha que ir para o quarto e já passar a pomada de micose na perna para ver se diminuía a coceira, né? Isso aí foi anos assim, né? Mais de 10 anos que eu lembro que tem isso ali.
Aí domingo eu estava ali, aí o pastor Sérgio disse que era para a gente colocar a mão no coração, se não pudesse colocar na enfermidade que tinha. E sempre quando a gente vai interceder ali pela cura, né? Eu nunca pensei em mim, nunca pensei na perna, naquele problema ali. Eu sempre pedia pelo meu esposo, pela cura na vida dele, e pelas pessoas que eu conheço, que eu sabia que estavam enfermas. E eu coloquei a mão no coração e disse, não tem nada para mim, Senhor. Aí o Espírito Santo disse, e a coceira das tuas pernas? Aí eu disse assim, verdade, a coceira. Aí eu pedi que Deus curasse eu daquela coceira, né, daquela alergia. E fui embora. E passou segunda-feira, mas assim, eu nem me lembrei, né, nem da oração, assim, não, esqueci. Aí na terça-feira, aí de manhã o Espírito Santo, eu creio que me lembrou que não tinha coçado aquilo na segunda-feira. Aí eu comecei a alegrar o meu coração, aí nós viemos aqui vim na oração, falei para a Ana, né? Eu disse, eu acho que eu fui curada, eu creio que eu fui curada. E aí passou terça, passou quarta, passou quinta e nada da coceira. Aí eu comecei a olhar, ficou tudo cicatrizado, igual aqui na minha mão, não tem nada. É tudo sequinho, não tem nada, nada. Antes tinha as bolinhas que ficavam ali. Quanto mais eu coçava, mais elas se agitavam assim, né? Por causa do sangue. E então eu constatei mesmo que eu recebi a cura naquele domingo, né? E hoje eu estou livre dessa coceira. E era uma coisa assim que, quem sabe, eu podia ter pedido antes, mas nunca pedi, né? Às vezes as coisas são que faz parte já de mim, já faz parte da minha vida aquela coceira. E não é assim, né? Não importa o tamanho da enfermidade. Deus cura a qualquer um, né? Então, para a honra e a glória do Senhor, eu fui curada no domingo. Amém? É muito forte para Jesus. Você intercedeu. Você orou. E essa oração em conjunto trouxe cura, alívio na vida da nossa irmã. Teve mais alguém que foi curado, recebeu alguma cura? Já aproveita, levanta a mão aí no seu lugar. Precisa de cura? Amém. Queridos, Amanda estava com 7 dias de cama e o pessoal se reuniu para orar e ela foi curada. Gente, a gente precisa entender isso. O poder da comunhão, darmos juntos, guerrearmos juntos, intercedermos juntos. A oração coletiva tem poder, porque o Senhor se manifesta onde 2 ou 3 reunidos em nome dele. Amém? Ele mesmo falou. Então, dê valor à comunhão. Dê valor a andar como povo de Deus, como igreja. Que assim seja em nome de Jesus. E o último aspecto, Daniel, ele se prontificou, ele chamou os irmãos para orarem juntos, e a revelação veio. Ele revelou o sonho para o rei, mas ele fez questão de uma coisa. Versículo 28 ali do capítulo 2, você vê, no momento em que Daniel se apresenta ao rei, ele fala algo muito específico, porque ele já tinha revelação, ele sabia que tinha carta na manga. Ele chegou para o rei e deixou muito claro de que era Deus quem estava trazendo a revelação do mistério. Tudo o que Daniel faz, e depois nós vamos ver com os outros capítulos, nós vemos que Daniel exaltava a Deus, evidenciava a Deus em tudo o que ele fazia. E é algo que faz toda a diferença. Essa consciência de que tudo que Deus fez e de tudo que Deus te deu é para evidenciar a presença do Senhor e o poder dele. Isso não é uma coisa que, então Deus quer que os holofotes fiquem para ele. Não, querido, Deus não precisa disso. Sabe por quê que tudo é para a honra e glória de Deus?
É porque nós precisamos dele. Se nós estivermos nessa condição, nós vamos estar completamente bem. E quanto mais fazemos isso, porque realmente a nossa força, as habilidades, os dons, tudo que tem em nós e que acontece na nossa vida realmente vem dele. E na medida em que nós vamos aprendendo a honrar a ele, a apontar para ele, a evidenciar essa sua manifestação, o seu poder, isso é transmitido para a vida das outras pessoas também. E as outras pessoas podem encontrar esse lugar de salvação, esse lugar de receber as respostas dele. Vivendo nessa caminhada de receber de Deus dos céus se moverem ao seu favor. De anjos guerrearem nos céus ao teu favor para te trazer a resposta. De você ser chamado, amado, amada de Deus. Eis aqui um ensinamento maravilhoso para nós. E eu pergunto para você, realmente tudo que você tem e tudo que você tem feito, você tem pensado em glorificar a Deus? Exaltar a Ele? Realmente é tudo para Ele? Será que não precisamos ajustar algumas coisas na nossa vida? Algumas pessoas se perdem no meio do caminho. Algumas pessoas recebem dons, talentos, são usadas por Deus em uma área ou outra área, e aí acabam se perdendo porque sutilmente vão associando essa manifestação do poder de Deus à sua própria pessoa, a alguma qualidade, alguma condição sua. E isso é um engano, eu já vi acontecendo muitas vezes de forma muito sutil. As pessoas vão se empolgando. Quer ver outra coisa? As pessoas vão crescendo em conhecimento da palavra. E elas vão se inchando, vão achando que já sabem mais do que todo mundo. Vão se achando melhores que as outras pessoas. Por isso que tem os problemas. Por isso que as pessoas têm problemas umas com as outras. Por isso que as pessoas saem da igreja, porque isso está errado, aquilo está errado. Qual é a postura? Eu estou certo, está todo mundo errado. Quando tem uma situação com alguém, mesma coisa. Porque tudo vem do nosso ego. Esse é o maior problema nosso, é o nosso ego. Todos nós temos esse problema do ego que quer se inflar. E isso se revela lá dentro da nossa casa, se revela nos relacionamentos que temos. Mas eis aqui um tesouro precioso para mim e para você. Será que tudo é de Deus mesmo? Será que nós vivemos para Ele? E eu vejo aqui na vida de Daniel um homem que evidenciava o Senhor, deixava isso claro. Ele deixou isso claro ali quando chegou para falar diante do rei. Ele deixou isso claro depois quando ele já tinha revelado o sonho. E eu vou fazer questão de ler os versículos 45 em diante, para você poder visualizar melhor esse coração de Daniel, essa postura dele de exaltar a Deus. Quando acontece alguma coisa boa com você, as pessoas te elogiam. O que acontece dentro do teu coração? Quando você tem sucesso em alguma coisa, o que acontece dentro de você? De que você lembra? 45 em diante do capítulo 2. Esse é o significado da visão de pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Quem mostrou o sonho? Ele não deu um tipo, olha, eu vou trazer revelação para o irmão. Sabe? Às vezes o pessoal fala assim diz o Senhor, mas é assim diz o Senhor, tipo, eu estou sendo um instrumento. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então, o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Você vê mais uma vez aqui Daniel honrando a Deus. O coração dele
se você ver nos próximos capítulos, você vai ver que o coração dele está sempre evidenciando, querendo fazer a vontade de Deus, se posicionando como instrumento de Deus na vida das pessoas e mostrando que tudo vem do Senhor. Quando você tem um sucesso em alguma coisa, você honra Deus ou você esquece dele? Você só curte e você esquece de Deus? Eu vejo tantas pessoas vivendo assim. Pessoas que pedem bênção para Deus e Deus dá a bênção, daqui a pouco aquela bênção se torna maldição, as pessoas se viram contra Deus. Viram as costas para Deus. As coisas desse mundo falam mais alto e acabam sendo mais importantes. Mas que não seja assim com você. Em nome de Jesus. Que tudo na sua vida seja para atrair evidência a Deus, não evidência a você. Para que você não se engrandeça, para que você possa estar sempre no lugar certo. Porque é nesse lugar que você vai receber as respostas de Deus. Porque a partir do momento que Deus vê que tem um ego que está se pondo ali na frente, ele não tem como trazer mais respostas. Por quê? Porque a tua cabeça está em outra coisa. Está em querer ficar na evidência. Você vai se perder dessa forma. E não misture com relação olha, você tem que ter personalidade sim, ter a sua autenticidade. Deus quer usar a sua vida sim, e Ele vai fazer essa luz que Ele colocou em você brilhar sim. Você é objeto de crescimento, você é uma pessoa que Deus quer levar para níveis e estágios maiores, e é Ele quem proporciona isso. Quando nós colocamos as coisas no lugar certo, aí Deus entra no caminho para poder exaltar você. Aconteceu assim na vida de Daniel, dos amigos de Daniel também, da célula dele ali, porque logo em seguida, olha o 49 ali. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes persas pro Azarias, pro Misael, e pro outro ali que eu agora me falhou o nome, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Aqui, para não pagar mico, vamos lá. Cadê? Capítulo 2. Os amigos Ananias, Misael e Azarias, que viraram Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. E eu termino essa mensagem aqui falando o seguinte: Deus entra em favor dos seus amados. No capítulo 1, no versículo 9, você, depois de saber que Daniel ele se consagrou a Deus, você vê ali no versículo 9 que Deus deu graça a Daniel, deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus foi bondoso, Deus promoveu um sobrenatural na vida de Daniel. Deus correspondeu àquela consagração dele. E melhor ainda, dá uma olhadinha no versículo 17, o que Daniel e seus amigos receberam da parte de Deus foi 10 vezes mais do que os outros. E aí as pessoas não entendem por que o resultado na vida de uns é diferente na vida dos outros. Não é porque as pessoas são mais amadas por Deus, não. É uma postura individual, pessoal, de entrega, de se lançar, de crescer numa nova mentalidade de consagração, de se importar com o outro, de permitir com que a sua vida seja usada por Deus, que você tenha essa ótica de viver para Deus de verdade, sair da naturalidade e falar: Senhor, usa a minha vida, eu quero me entregar, como é que é? Como é que eu faço? E Deus então vai abrindo o caminho, vai mostrando a jornada, vai dando as respostas, vai mostrando para você o que fazer. Você vai buscar a Ele e Ele vai trazer entendimento, vai trazer revelação, os problemas virão, acontecerão coisas na sua caminhada, as quais você será testado, provado no seu coração, se você realmente se importa com as pessoas que estão ao seu redor, se o coração de Deus começa a pulsar em você e pulsa a ponto de você se permitir ser um instrumento de levar uma palavra de vida, um apoio, uma ajuda. É ou não é, Marcão? Marcão estava contando aqui sexta-feira, uma pessoa pediu um negócio para ele na rua, um andarilho, ele não tinha como ajudar na hora.
E aí, depois, ele foi lá comprar um negócio para o andarilho, voltou, entregou para o rapaz para ele poder vender na rua. Ele abriu um sorrisão e ele estava contando, eu entendi muito melhor hoje aquela passagem que fala que melhor coisa há em dar do que receber. Porque isso gera uma felicidade no nosso coração, gera algo tão maravilhoso dentro de nós, porque o dar, o se entregar, o se disponibilizar em ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas, é uma das coisas mais realizadoras que existem. E as pessoas se perdem. Eu não estou falando só de condição social, não. Isso tudo faz parte de suprir uma necessidade material, um alimento, uma roupa. Vamos além disso. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando disso, de coisas a mais. De levar as pessoas para perto de Deus. De ser instrumento de semear uma palavra de vida. Pode ser através de um abraço. Pode ser através de uma palavra. Pode ser através de uma mensagem. Mas que a sua vida fale mais do amor de Deus, que tudo aquilo que você faz, que você tem, comunique o amor de Deus, seja instrumento de Deus. Gente, eu tenho uma certeza que essa é a mensagem para hoje, é para atingir os nossos corações de cada um de nós. Tem vários visitantes aqui, eu quero falar uma coisa para você que está vindo a primeira vez. Deus quer levar você para uma condição de proximidade com Ele e de experiências pessoais com Ele, que vai muito além das experiências que você tem com pessoas ou outras situações, mas que você tem experiências pessoais com Ele, conhecendo o poder, a presença desse Deus maravilhoso, porque Deus é bom em todo tempo Deus é. Deus entrou em favor dos seus amados ali, sendo bondoso para com eles, e Ele também responde ao clamor dos seus filhos, como nós vimos ali com Daniel e sua célula. Deus respondeu à oração e, no efeito dominó, salvou todo mundo do decreto de morte. E, de quebra, Daniel e os seus amigos... Vem cá. Vou colocar vocês num outro lugar para vocês serem mais influência, mais ampla na vida de mais pessoas. Vem cá, Danielzão, governador, os amigos, superintendente, para quê? Para que vocês sejam bênção na vida dessas pessoas. Conforme nós vamos entendendo a chamada de Deus, que é para todos nós vamos compreendendo cada passo e nós vamos nos deixando ser usados por Ele para abençoar, aí Deus vai abrindo algumas portas que você nem imagina. Alguns vão para a área da política, outros vão para a área da saúde, outros vão para a área da segurança pública, outros vão para a área da indústria, do comércio, tudo isso, gente. Tudo isso é para que você seja luz, a começar da sua casa, da sua família. E atingindo muitas pessoas. Vão ter pessoas que você nem vai saber que foi usado como instrumento de Deus aqui nessa terra, porque você vai dar um sorriso, vai falar uma coisa e aquilo vai ficar por toda a eternidade na vida daquela pessoa. E você vai saber do grande efeito que isso deu lá no céu. Isso é um legado. E a gente então termina aqui hoje já compreendendo que Daniel foi um homem muito poderoso na presença de Deus. E começamos aqui nesse domingo a aprender um pouquinho dessa mentalidade, dessa postura e dessa espiritualidade que a palavra de Deus registrou e nos ensina, para que possamos trazer para a nossa vida de verdade. Sairmos daqui hoje com uma decisão de crescer numa mentalidade consagrada, de nos importarmos com as pessoas, de avançarmos em comunhão e discipulado. O que você vai fazer? Qual é o nível mais alto que você vai decidir hoje na sua vida de consagração, na sua vida de comunhão com os irmãos, na vida de discipulado, de intercessão coletiva? Quantas vezes você ora pelas pessoas, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pela sua família? Se importar com o decreto de morte do próximo. Deixar que Deus use a sua vida para salvar. Dê um passo à frente. Eu quero te convidar nessa noite a você dar um passo à frente. Tomar essa decisão, como nós vimos na vida de Daniel. Ele decidiu ir em direção a Deus.
E essas decisões levaram ele a ter experiências tão sobrenaturais que elas falam conosco hoje. E Deus revelou mistérios que ainda, 2022, nem aconteceram. E eu fico pensando, ele recebeu muito de Deus. E foi um profeta que escreveu, revelou isso a nós para que possamos compreender as coisas que vêm. Eu não estou nem entrando aqui na escatologia da coisa. Quem sabe vai chegar um momento para a gente apontar para as coisas que estão acontecendo. Coisas que Daniel revelou, que Ezequiel revelou, que Isaías revelou, que João revelou. Elas se encaixam. Mistérios que já estão acontecendo. Profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Eu fico pensando, Daniel foi um dos instrumentos para isso. E eu fico pensando, você pode ser um instrumento de Deus na vida de várias pessoas, a começar pela sua casa. Eu quero então convidar cada um de nós aqui a tomarmos uma decisão de darmos um passo à frente. Sairmos dessa letargia, sairmos do individualismo, sairmos da acomodação. Você que pensa assim, ó, preste atenção, eu não posso, não dá, eu não tenho nada. Ei, tem sim. Isso é um engano. E na autoridade e no poder do nome de Jesus seja quebrado agora esse engano. Amém? Porque Deus trouxe você ao mundo, não é para ficar aqui para comer, beber, dormir, acordar, trabalhar, come, dorme, trabalha. Não é só para isso. Tem um propósito maior na sua vida. Só precisa você receber, então, que todo pensamento de inferioridade caia por terra em nome de Jesus. Porque agora nós vamos orar, quebrando toda influência de isolamento que impede você de comunhão, distanciamento, medo de se abrir, individualismo, acomodação. Nós vamos quebrar em nome de Jesus todos os obstáculos para a consagração pessoal. O que tem te impedido de se consagrar mais a Deus? Outra coisa você vai falar a partir de hoje. Repita-se comigo, em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nunca mais diga eu não posso, eu não consigo, tá? Tem aquela guerra que é mais difícil, você pode sim, você consegue sim. Em Jesus você consegue, na própria força não rola. Mas pode ter certeza, tem vitória pela frente. As respostas às vezes não vêm no nosso tempo, mas ela vem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntas agora?